Tudo ok, Bernardo? Tudo ok. Ok. Então, para a gente dar início, aqui eu vou apresentar um pouco o Bernardo. O Bernardo, ele fez graduação em Física pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado também na mesma instituição, no grupo de Mecânica e Estatística, tá? Atualmente, ele trabalha com a parte de Geofísica na Petrobras, sendo coordenador do laboratório de Petrofísica por Ressonância Magnética Nuclear do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras, o CENPES. Tá? Ele tem experiência na área de geociências, com ênfase em geofísica aplicada. Então, seus principais tópicos de pesquisa são propriedades físicas de rocha, difusão em meio poroso e ressonância magnética nuclear em meio porosos. Então, é com grande prazer que a gente recebe você aqui, Bernardo, e estamos ansiosos por ouvir um pouco você. Só te avisando que tu terá 30 minutos de palestra. Quando tiver faltando 5 minutos, vai aparecer um aviso na tua tela. E após os 30 minutos, a gente vai abrir para perguntas dos participantes. Seja bem-vindo, Bernardo, e é um prazer muito grande para a gente te receber. Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui. Agradecer o convite para participar aqui, apresentar algumas coisas que eu acho. Espero que no final vocês achem muito interessantes, né, sobre toda a física dentro do mundo do petróleo. Rafael, eu acho que eu cometi um erro quando eu te mandei o meu currículo, que na verdade minha formação toda é em ótica. Então está sendo muito legal estar aqui desde o início do dia, ver todas essas aplicações de fotônica e ciência dos materiais. Está batendo aquele saudosismo bom da época de pós-graduação. E o meu pós-doutorado é que foi em mecânica e estatística, então as coisas se misturaram um pouco depois dentro da exploração de petróleo, né? Bom, vamos começar, porque eu vou ter que correr um pouquinho com os slides. Eu acho que tem muita coisa para apresentar. Deixa eu compartilhar minha tela. Primeiro, eu não estou acostumado a usar o Zoom. Então, me avisa se vocês estão vendo já alguma coisa. Por enquanto, ainda não. Acho que não, né? Ah, sim. Peraí. Então, acho que agora vai. Opa, agora foi. Pronto, perfeito. Está aparecendo Beleza. normalmente. Deixa eu só minimizar aqui. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, eu não sei se o pessoal nativo da língua inglesa ainda está por aqui. Eu vou pedir desculpas, mas como vocês me disseram que a intenção era do público-alvo era alunos de graduação e início de pós-graduação, eu vou fazer minha apresentação toda em português, mas os slides toda em português, mas os slides estão em inglês. Então, acho que vai atender razoavelmente bem para todo mundo, tá? Então, a minha intenção aqui na apresentação é apresentar um pouco dos métodos físicos para a exploração de petróleo, tá? Essa vai ser basicamente a primeira parte da apresentação, e a segunda parte da apresentação eu vou focar um pouco mais na técnica de ressonância magnética nuclear de baixo campo, que é a técnica de ressonância que se usa na indústria do petróleo, tá? Eu vi que vocês têm um equipamento de ressonância magnética de alto campo aí no campus de vocês, mas o que também é útil, né, para a indústria de petróleo, mas no âmbito da petrofísica, que é como a gente chama carinhosamente a aplicação da física na exploração do petróleo, o que se usa mais a ressonância magnética de baixo campo, tá? Bom, então vamos fazer aqui uma pequena agenda do que a gente vai mostrar, pretende mostrar até o final da apresentação, tá? Então, para que se presta a petrofísica, e em especial a ressonância magnética aplicada à petrofísica, né? Ela procura responder essas três perguntas que estão na tela, tá? Quanto de óleo, capacidade de estocagem de óleo que eu tenho no reservatório,
uma vez identificado esse reservatório, qual a quantidade de óleo nesse reservatório, tá? A gente vai ver que sempre tem uma mistura de fluidos ali no reservatório, às vezes só óleo, petróleo e água, às vezes gás misturado. E a terceira pergunta que a gente gostaria de responder é o quão fácil seria para tirar esse petróleo dali de dentro, né? Então, antes disso, a gente precisa encontrar o reservatório, né? Como é que isso se segue, né? Primeiro, os geólogos fazem um levantamento das bacias sedimentares, tá, que existem, né, na região de interesse, e eles vão estudar ali toda a história geológica dessa bacia sedimentar para saber se existe um potencial de acumulação de petróleo nessa bacia, tá? Bom, por que bacias sedimentares? Porque são rochas que têm capacidade de estocagem, né? Você precisa ter espaço vazio dentro da rocha para você poder ter um acúmulo de petróleo ali dentro, tá? Então, uma vez identificada uma bacia sedimentar com potencial de geração de petróleo, né, de produção de petróleo, aí entra o geofísico, né? O geofísico ele vai lançar mão de alguns métodos geofísicos de exploração, tá? Sendo o mais utilizado, sem dúvida, o mais largamente utilizado para se fazer uma exploração é o levantamento sísmico, tá? Aí nessa tela vocês estão vendo um navio aí embaixo, né? Ele está tapado pelo título, mas o que é importante aqui, deixa eu ver aqui, eu tenho que colocar um ponteirozinho. Não é caneta, não. Marcador laser, acho que fica um pouco melhor. O importante para se ver aqui nessa imagem são esses pontinhos brancos que estão aqui, tá? Esse array de hidrofones, né? Eles são equipamentos que são capazes de detectar ondas sonoras debaixo d'água, tá? E esse conjunto de fontes sonoras aqui, que são chamadas de airgun, elas são nada mais do que um cilindro de ar comprimido, onde você bombeia ar comprimido para dentro desse cilindro e com uma válvula de altíssima velocidade, você libera esse ar comprimido embaixo d'água. Isso vai gerar uma onda sonora, né? Vai gerar uma explosão de um pico de pressão. Esse pico de pressão vai viajar pela água, vai entrar embaixo da superfície, né? Do fundo do mar, e com isso a gente consegue ouvir o eco dessas ondas sonoras refletidas pelas superfícies embaixo do fundo do mar, tá? Essa imagem aqui dá para a gente ver um pouco melhor. Aqui a gente vê o array de hidrofones, né? Você pode ter aqui, quanto mais hidrofones você tiver, melhor. Você pode fazer uma matriz gigantesca de hidrofones, diferentemente dessa linha aqui, que a gente só tem alguns hidrofones, tá? Você pode ter aqui uma matriz de hidrofones, a sua fonte sonora aqui, emitindo os picos de pressão e de uma maneira que essa onda sonora viaje embaixo do fundo do mar, encontre esses contrastes de densidades e velocidades de propagação das rochas que compõem a subsuperfície e esses contrastes de densidade e velocidade de propagação para fazer com que hajam diversas reflexões aqui e a gente consiga detectar de volta com os hidrofones, tá? Então, aqui tem um esquema um pouco melhor desenhado, né? Onde você tem a fonte sísmica, né? E as múltiplas reflexões que a gente pode ter para até você detectar aqui nos hidrofones, tá? Então, daqui, só desse levantamento, dessa aquisição sísmica, a gente já começa a ver uma série de aplicações da física e da engenharia física nessa parte inicial da exploração de petróleo. Vocês percebam que quanto melhor for a sua fonte de
de fonte sonora, né, melhor vai ser a sua recuperação aqui nos hidrofones. Quanto melhor a eficiência de detecção dos seus hidrofones, melhor vai ser o sinal que você vai detectar, né? E existe um processamento pesado desses sinais aqui para se poder investigar a subsuperfície, tá? Perceba que você não tem apenas essas reflexões, você pode ter reflexões múltiplas aqui dentro das próprias camadas, e o geofísico é capaz de identificar quando isso acontece, tá? Bom, mas para que isso, né? O que a gente quer fazer, na verdade, é saber o que tem lá embaixo. E aí os geólogos que gostam de imagens, né, eles querem saber como enxergar lá embaixo. E a gente consegue devolver para eles uma imagem tipicamente desse tipo aqui, tá? A gente gosta de fazer uma analogia do levantamento sísmico com o ultrassom, a imagem de ultrassom, né? A gente consegue fazer, o médico consegue fazer uma imagem dos órgãos internos da gente com ultrassom, e o geofísico consegue fazer uma imagem das camadas e das estruturas em subsuperfície. Tá? Para vocês terem uma ideia aqui de escala, isso aqui é o fundo do mar. Tá? Essa primeira linhazinha aqui é o fundo do mar. Daqui para cima é o mar. Aqui estaria a superfície do mar. Tá? A gente sempre corta um pedacinho, mas seria mais ou menos essa escala. E daqui para baixo está tudo embaixo. Acho que tem um sinal de parada de gravação aqui. Bom, continuando. Então, daqui para baixo é tudo que está para debaixo do fundo do mar. Tá? E o que nós vemos aqui? A gente começa a ver uma série de estruturas aqui, das camadas, onde o geofísico de interpretação e o geólogo de interpretação olham e analisam essas estruturas juntos. Eles conseguem datar essas estruturas aqui nas idades geológicas, tá? Aqui, se eu não me engano, é Mioceno, Oligoceno. Eu não sou muito bom nessa nomenclatura, tá? Mas cada uma dessas nomenclaturas aqui estão dizendo uma idade geológica. E, em geral, tá? Não, na grande maioria das vezes, o que está em cima é mais novo do que está embaixo. Tá? A não ser que tenha alguma dobra geológica devido à movimentação das placas tectônicas, enfim. E o que o geólogo e o geofísico de interpretação procuram aqui? Eles procuram estruturas como essa daqui. Tá? Essa é a primeira estrutura que grita, que salta aos olhos dos intérpretes. Uma estrutura em forma de concha que tem um potencial estrutural de acumular hidrocarbonetos. Tá? Hidrocarbonetos aqui é óleo ou gás, tanto faz. Então, os intérpretes marcam essas estruturas que existem com potencial de acumulação e vão defender essa identificação, essa investigação deles para que seja investigado, né? Para que se investigue se há petróleo ali mesmo ou não. E como é que isso é feito? Bom, até aqui, veja, nós fizemos a gente estava explodindo ar comprimido embaixo d'água, detectando com geofones que estavam mergulhados na água, né? Vimos que, bom, aqui eu não falei de escala, né? Mas dá para ter uma ideia de que se você tem aqui, por exemplo, algumas centenas ou a milhares de metros de profundidade, aqui você vai ter dezenas de metros, dezenas de quilômetros de profundidade, né? Então, nós estamos olhando ali uma imagem a dezenas de quilômetros da superfície do mar e nós estamos dizendo, olha, pode ir ali, que ali tem petróleo. Tá? Então, o que tem que se fazer nesse ponto é um salto de fé, ou
o que eu gosto de dizer é fura o poço, sai furando. E se você for muito bom mesmo nessa investigação, nesse levantamento sísmico, na interpretação, você vai acertar 30% das vezes. Ou seja, 70% dos poços furados não acham nada. Acham água ou não acham nada. Tá? E, bom, como que se faz essa... Pra vocês terem uma ideia da dimensão da estrutura para se dar esse salto de fé, a gente tem... Estou mostrando aqui para vocês... tentei mostrar aqui todas as escalas de sondas de perfuração. São as máquinas que fazem que cavam o poço, né? Então aqui tem uma sonda chinfrim, né? Que a gente vê até para a construção de viadutos, né? Que você tem que investigar ali o teu subsolo, até passando aqui por uma sonda terrestre utilizada no início do petróleo, né? Aqui uma outra sonda terrestre, uma capacidade um pouco maior, tá? E aí a gente começa a caminhar para dentro da água. Essa é uma sonda de perfuração aquática, mas ainda é uma sonda de perfuração aquática que lembra a sonda terrestre. Tá? Essas torres aqui, elas estão fixadas no fundo do mar. Então, é um tipo de sonda para se perfurar com lâmina d'água de algumas dezenas a centena de metros de lâmina d'água. Tá? E aí a gente salta para as sondas de ultra profundidade, que são as sondas usadas no pré-sal. Aqui tem dois exemplos com duas escalas um pouco diferentes. Tá? Essa é bem maior do que essa daqui. E que são sondas capazes de atravessar ali uma lâmina d'água de 2.000 metros, 3.000 metros e entrar dentro da subsuperfície ainda uns 5.000 metros até encontrar a acumulação, tá? Digo, encontrar a acumulação se a gente tiver sorte em 30% das vezes. Bom, então aqui as diferenças, né? Você tem basicamente dois tipos, sondas de terra, sondas de mar. A diferença básica entre elas, né, é a profundidade que elas alcançam, que são capazes de alcançar, e o custo por dia. Tá? Então, uma sonda uma sonda terrestre que custa dezenas de milhares de dólares por dia, e sondas marítimas como essas aqui, que custam centenas de milhões de dólares por dia. Tá? Bom, isso só para você furar o poço, né? Para fazer um buraco. Depois que você faz isso, como é que você sabe se tem petróleo ali dentro? Bom, algumas pessoas vão achar, bom, você fura, faz como aquele filme Ouro Negro, fura e deixa o petróleo jorrar. Bom, no século passado, no início do século passado, século retrasado, a gente fazia isso. Hoje em dia não pode mais. Senão a gente vai ter problemas seríssimos, como que teve no Golfo do México há alguns anos atrás. O que a gente faz é o seguinte: a gente fura o poço. Antes de começar a furar o poço, você precisa instalar no fundo do mar, né, no assoalho marinho, uma válvula de segurança, que se chama, bom, carinhosamente chamada de BOP, que se chama Blowout Preventer. É a válvula de segurança que previne, que impede que que o petróleo jorre quando você entra dentro do reservatório, tá? É essa válvula aqui que deu problema no Golfo do México e deixou aquele poço agora não me lembro mais se é British Oil ou British Petroleum. Bom, deixou um poço lá jorrando por semanas, né, embaixo do mar. Essa válvula é responsável para que aquilo não aconteça, e essa válvula falhou. Bom, uma vez instalada essa válvula, você pode perfurar o poço até a profundidade que você planejou, né, baseado na investigação, no levantamento sísmico, e você começa a descer uma série de ferramentas de investigação ali dentro, tá? Que é o que a gente chama de um processo de logging. Isso pode ser feito após a perfuração e pode ser feito durante a perfuração também. Existem ferramentas
que são acopladas à broca e você começa a fazer, já, na própria perfuração, você começa a receber dados do reservatório. Tá? São ferramentas carinhosamente chamadas de log while drilling. Então, você vai adquirindo enquanto está perfurando. Tá? Imagina que a qualidade desse dado é um pouco menor, né? Ele é um pouco pior, porque a coluna de perfuração está ali girando, batendo na parede do poço, você tem ali uma série de ruídos mecânicos, pode ter ruídos eletrônicos. Então, existem duas etapas. A investigação durante a perfuração e a investigação após a perfuração, que é o que a gente chama de wireline logging, que é um log com um cabo. Tá? Então, com isso, a gente consegue fazer... aqui eu tenho um exemplo de algumas das ferramentas que se podem utilizar. Tá? A gente pode colocar ali dentro do poço um detector de raios gama, tá? Um detector de atividade gama natural das rochas. A gente pode medir a resistividade das rochas. Você pode medir também raios gama estimulados por nêutrons. Tá? Então, você coloca ali uma ferramenta com uma fonte radioativa, que você acelera nêutrons para dentro da formação e detecta a radiação gama estimulada por esse bombardeamento de nêutrons. Tá? Você pode também medir a densidade das rochas, aí tem métodos nucleares e métodos acústicos para fazer isso. Você tem a ressonância magnética nuclear, que se faz lá embaixo do poço. Você mede também potencial fotoelétrico da formação. Ferramentas acústicas são ferramentas que usam ondas sonoras para se investigar módulos elásticos da formação, né, da rocha, que é módulo de Young, módulo de Poisson, ou seja, módulos vibracionais ali da mecânica da rocha. Você faz imagem ali embaixo, você pode fazer uma imagem sônica, que seria uma espécie de ultrassom raso da parede do poço, e uma imagem resistiva também da parede do poço, né, por contraste de resistividade dos seus detectores. Tá? E você também faz amostragem de rocha e de fluido, ou seja, você pega pedaços do seu reservatório e leva para o laboratório, leva para o CENPES, por exemplo, para poder investigar. Fluido é a mesma coisa. Tá? Esse é só um exemplo das ferramentas que se tem. Existem várias outras ferramentas. Tá? E como se apresenta esses dados? Se apresenta em profundidade. Tá? Aqui, nessa pista aqui, a gente chama os gráficos de pistas, né? Essa pista aqui tem a atividade gama, tá? Natural. Aqui é uma pista de profundidade, para a gente ter a referência. Aqui a gente tem as resistividades medidas, que são... você tem várias profundidades. A ressonância magnética nuclear, o perfil acústico e assim por diante. Tá? Eu vou ter que correr, porque eu estou vendo que já estou bem atrasado. Com a análise conjunta dessas ferramentas, o que a gente faz é identificar as profundidades onde possivelmente a gente vai ter o reservatório. Tá? Então, veja, até aqui eu não sei se tem um reservatório. Eu vou começar a investigar esse tipo de informação agora. Eu começo a olhar a porosidade dessa seção e a altura dessa seção. Com essas duas informações, eu tenho a capacidade de estocagem. Então, comecei a responder a primeira pergunta daquelas três. Tá? Então, a porosidade e a altura, né, do reservatório, estou olhando, o reservatório é uma estrutura 3D. O poço é uma investigação 1D nessa estrutura. Né? Então, eu vou olhar ali a altura dessa seção e a capacidade de estocagem pela porosidade. Agora eu preciso olhar quanto de óleo tem ali dentro, porque eu não sei que fluido tem ali dentro. Se é só petróleo, se é gás, se é água. Então, como que eu olho isso dentro do meio poroso? Tá? Isso aqui é uma imagem de microtomografia de uma das amostras retiradas de dentro do poço e levadas para o laboratório. Tá? Isso a gente não faz no poço, a gente faz no laboratório. Então, aqui, em verde, eu tenho o petróleo, em azul,
eu tenho a água, tá? Esse vermelhinho aqui é algum mineral muito pesado, com número atômico muito pesado, que brilha muito na microtomografia, tá? Então, costuma se marcar aqui porque pode ser algum mineral como pirita, que é muito rico em ferro, e isso atrapalha a medida de ressonância, por exemplo. Bom, então percebam, se vocês não sabiam, né, agora vocês já podem dizer que sabem que o reservatório de petróleo não é uma piscina embaixo da terra. Ele é uma rocha parecida com a rocha, com a pedra pómez, cheia de buraquinhos dentro dela, cheia de buracos vazios, onde é nesses buracos vazios que a gente vai encontrar o petróleo, tá? Mas, bom, para responder a segunda pergunta, eu tenho que estimar a quantidade de petróleo e a quantidade de água que tem ali dentro, né? Eu só investiguei até agora os espaços vazios, né? Que é a porosidade. Porosidade aqui a gente define como o volume poroso, o volume de espaços vazios, sobre o volume total da minha rocha, o volume investigado, tá? Então, é uma porcentagem de espaços vazios dentro de um determinado volume de rocha. E a ressonância, bom, eu acho que eu vou pular isso aqui e vou direto para a ressonância, senão a gente vai ficar muito atrasado. E a ressonância é uma das ferramentas que ajuda a identificar a quantidade de óleo que existe dentro da rocha, tá? A resposta da ressonância, após um processamento inicial, ela me entrega uma distribuição de tempos de relaxação. Eu não vou entrar em detalhes do que é isso, para os não iniciados em ressonância, mas o petrofísico analista que vai analisar esses dados, ele olha essa distribuição como um indicativo da distribuição dos tamanhos de poros, tá? Dos tamanhos desses espaços vazios aqui, tá? Então, poros pequenininhos e poros grandes, eles vão aparecer aqui, poros pequenos à esquerda e poros grandes à direita, tá? Então, eu vou olhar para esse dado como uma espécie de histograma dos tamanhos dos poros que eu tenho ali dentro, tá? Da minha rocha, do reservatório. E o que eu faço isso? Como é que eu investigo isso em laboratório? Eu pego essa amostra, cheia de água, né, cheia de um fluido que eu conheço, levo essa amostra para uma centrífuga, dreno essa amostra numa centrífuga e meço novamente na ressonância, né, no equipamento de ressonância. O que eu vou obter após a centrifugação é um dado parecido com esse. Tá? Então, o fluido que era móvel, ele saiu da rocha e ficou só o que era o fluido imóvel ali dentro. Tá? E aí eu pego e faço uma estimativa dessa proporção de fluido móvel e fluido preso ali dentro. Por que essa proporção? Porque o modelo mental que a gente usa é que toda rocha reservatório com potencial de estocagem, no início, antes do petróleo ser produzido, ser criado, né, ela estava cheia de água. Então, o petróleo, após ser produzido numa rocha que gera o petróleo, né, tem matéria orgânica para gerar o petróleo, esse petróleo é produzido nessa rocha e ela migra para uma rocha que tem capacidade de estocagem. Então, o petróleo só vai entrar nos espaços onde ele consegue expulsar água. E essa quantidade a gente identifica com esse processo de centrifugação. Tá? Então, a partir dessa medida, a gente consegue estimar a capacidade de estocagem de petróleo de uma determinada rocha. Obviamente, a gente vai ter ali vários tipos de configuração de meios porosos diferentes, né? Então eu vou ter diferentes capacidades de estocagem de petróleo. Tá? Mesmo que uma rocha tenha a mesma capacidade de estocagem de fluido, ela pode ter diferentes capacidades de estocagem de petróleo, tá? Pela própria configuração dos grãos e dos poros ali dentro. Tá? Então, isso isso responde à segunda pergunta. Tá?
a segunda pergunta, que é o quanto de óleo a gente tem ali dentro. Tá? Então, eu estimo ali a saturação de água, né? Ou saturação de óleo que tem ali dentro, ou a saturação de água. Né? Um mais o outro, a gente tem que ter 100% de saturação. Então, eu consigo aqui, nessa primeira parte aqui, eu consigo a capacidade de estocagem total de fluidos, e a saturação de óleo me diz o quanto de petróleo eu tenho dentro daquele reservatório. Tá? Eu vou correr um pouquinho aqui mais, eu tenho 3 minutinhos. A terceira pergunta, ela é respondida por essa propriedade chamada permeabilidade, tá? Que a gente tem permeabilidade absoluta e relativa. Eu não vou entrar no mérito da relativa, vou falar só da absoluta. Tá? A permeabilidade absoluta é quando a gente tem apenas um fluido dentro do meio poroso e a gente aplica um diferencial de pressão, um gradiente de pressão, né, entre a entrada e a saída desse meio poroso, e a gente vê como é o fluxo de fluido que consegue passar por esse meio poroso. Na verdade, o que a gente mede aqui, né, é a vazão que entra aqui, dada uma diferença de pressão. Tá? Essa vazão, a gente pode modelar ela através com parâmetros conhecidos da minha amostra, né, como área transversal, como volume da amostra, porosidade da amostra, que eu sei, e a partir daí eu vou ter, vou modelar essa capacidade, esse fluxo nesse meio poroso, e obviamente eu vou ter ali vou ter que ter algumas constantes, alguns ajustes, alguns termos de ajuste para relacionar esses parâmetros geométricos com o fluxo que eu estou observando. Essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama de permeabilidade. Tá? É assim que se define permeabilidade dentro do âmbito de fluxo em meios porosos na indústria do petróleo. Existe todo um formalismo, todo um desenvolvimento bem formal para a permeabilidade, tá? Que é bem pesado, mas, em geral, na indústria a gente define dessa maneira mais prática e direta. Tá? Então, o primeiro modelo que se pensou para a permeabilidade de meios porosos foi esse modelo aqui, pensado por esses dois caras aqui, Coseni e Carr. Tá? Você usa aqui o volume total da amostra, a superfície efetiva da amostra. Tá? Então, pensa, eles modelaram o meio poroso com um feixe de capilares. Então, você está olhando aqui para o volume da amostra, a superfície efetiva, a superfície dos capilares, tá? A porosidade é fácil de calcular aqui, nesse caso, e eles introduzem aqui um termo ad hoc, eles chamam de tortuosidade, que imagina se esses capilares estiverem tortos, né, estiverem inclinados, ou pior ainda, se eles forem delgados aqui dentro. Então, tortuosidade é a razão entre a distância, o comprimento do capilar e o comprimento da amostra, tá? Ou o contrário, tá? O comprimento da amostra sobre o comprimento do capilar. Eu sempre confundo um ou outro. Mas é uma razão entre esses dois comprimentos, tá? Um parâmetro adimensional. É possível fazer isso é possível mapear essa equação aqui nos dados de ressonância, tá? Lembra que eu falei que esse histograma aqui a gente interpreta como uma espécie de histograma de tamanhos de poros, né? Na verdade, o que eu estou olhando aqui é uma razão entre o volume do poro e a superfície do poro. Tá? Então, isso tem dimensão de comprimento. Se eu estiver olhando aqui para um poro esférico, eu vou ter aqui o raio da esfera com uma proporção ali, se não me engano, raio da esfera sobre 3. Tá? Se eu tiver um outro formato, eu vou ter aqui outras constantes, outras proporcionalidades aqui, mas efetivamente eu vou ter um raio, um tamanho característico. Então eu posso usar essa distribuição aqui, tirar uma média, um raio médio desse meio poroso, tá?
e usar aqui nessa equação. Então, o que eu obtenho é uma equação baseada nos dados de ressonância magnética que me estimam a permeabilidade daquela rocha reservatória. Tá? Eu preciso aqui calibrar com dados de laboratório essas constantes, tá? Tanto essa constante... Aqui eu estou mostrando duas versões, essa e essa aqui. Aqui eu tenho um parâmetro a mais para se calibrar com os dados de laboratório. Tá? Então, aí eu consigo estimar essa permeabilidade. Eu tenho vários outros modelos, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que basicamente lançam mão dessa informação de tamanhos aqui para estimar a permeabilidade. Tá? Em particular, um que é muito famoso é esse modelo de Timor-Coates, que leva em conta a porosidade, que é espaços vazios ali dentro, e a proporção do fluido móvel, né, que eu chamo de free fluid, e do fluido preso, eu chamo de bound fluid. Então, é de se esperar que, se uma rocha tiver uma quantidade grande de fluido móvel, a permeabilidade dela é maior. Então, essa equação aqui também é muito utilizada para se estimar a permeabilidade dos reservatórios. Tá? Bom, eu vou encerrar aqui só com um slide para mostrar que nem tudo parece tão bonito quanto está parecendo. Se alguém está achando feio, vai ficar mais feio agora. Tá? Eu falei sobre ruídos de medida dentro do poço, né? E tudo que eu estou falando aqui de ressonância são dados de laboratório. Então, para vocês terem uma ideia da dificuldade que se tem de se estimar isso a milhares de metros abaixo da superfície, é uma coisa parecida com isso aqui. Tá? Isso é um dado de laboratório. Tá? Isso aqui é a medida, efetivamente a medida, o dado bruto medido pelo laboratório. E aqui é após o processamento, tá? Para obter o histograma de tamanho de poros. Aqui eu consigo fazer uma medida de 60 mil pontos, uma razão de sinal ruído de 40, o que é bastante bom. Isso aqui é no poço. Eu consigo medir no máximo 5 mil pontos. Essa razão de sinal ruído aqui está errada, tá? Acho que só deveria ser 4. E a ruideira que a gente obtém é isso aqui. Tá? Quando a gente processa, o que a gente tem que lidar no final das contas, é um dado desse tipo. Então, o que se faz para se estimar tanto a saturação quanto a permeabilidade é usar esses dois tipos de modelo, esses dois tipos de dado, né? Tanto o dado de poço, que é o que vai efetivamente fazer todos os cálculos, balizar esses cálculos e decisões com os dados do laboratório. Esse é um dos objetivos do laboratório do SEMPS. O que a gente tem de equipamento, felizmente eu tive que pular algumas coisas aqui, mas o que a gente tem de equipamentos no SEMPS hoje para fazer isso são 4 espectrômetros, tá? Todos de baixo campo. E por que de baixo campo? Né? As ferramentas que vão dentro do poço são de baixo campo, então a gente precisa fazer medidas cujas respostas sejam parecidas, para minimizar aquela diferença, aquela discrepância que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, nós temos aqui um equipamento da Oxford, que é uma empresa inglesa. Um primeiro equipamento do laboratório também era um equipamento dessa empresa Oxford, que nós descobrimos uma empresa nacional de São Carlos, que além de fabricar equipamentos similares, elas também conseguem dar manutenção para esses equipamentos. Tá? Então, foi uma descoberta muito feliz. E, com isso, a gente conseguiu desenvolver uma série de outros dispositivos do nosso interesse. Uma fabricante famosa de ressonância, né, de equipamentos de ressonância, que é a Bruker, que é líder de mercado em alto campo. Um quarto equipamento que foi desenvolvido num projeto, um termo de cooperação com a USP de São Carlos.
Então, eles construíram o magneto e a sonda, toda a eletrônica perdão, a sonda está aqui no meio. Toda a eletrônica da sonda e de aquisição foi desenvolvida por eles, e o espectrômetro foi comprado de uma marca comercial, da Tecmag. A centrífuga que faz a drenagem das amostras, né, parece uma máquina de lavar, porque, imagina, é uma ultracentrífuga, ela é capaz de girar até 16.000 RPM, e aqui dentro você tem uma pedra girando a 16.000 RPM. Então, se alguma coisa der errado ali, você precisa ter uma blindagem muito boa aqui para não matar ninguém dentro do laboratório, né? E um sisteminha de saturação, né? A gente precisa encher esse meio poroso de fluido de novo, né? E aí se faz isso com vasos de pressão, de vácuo e pressão, né? Se faz vácuo primeiro no vaso, depois se aplica uma pressão ali para empurrar mais ainda o fluido dentro da amostra, tá? Bom, além disso, o que o laboratório do CENPES ele precisa fazer, né? Qual é a missão dele, né? Além de dar suporte a toda a operação, aos petrofísicos que estão lá recebendo os dados do poço, tendo que quebrar a cabeça para dizer o que tem ali, a gente dá toda esse suporte no que diz respeito à ressonância, né? A gente também desenvolve novas medidas para propor para as empresas que fazem as medidas de poço. A gente também desenvolve medidas de laboratório, né? Maneiras de integrar esse dado de laboratório com os dados de poço. Desenvolve equipamentos de laboratório, ajuda a desenvolver ferramentas de poço, né? A Petrobras não faz esse tipo a Petrobras nem tem ferramenta de poço, mas a gente sempre contrata uma empresa que vai fazer esse serviço, mas a gente também ajuda, muitas vezes, a desenvolver ferramentas novas. Tá? E, enfim, além disso, não só a parte de ressonância, mas a gente costuma trabalhar também com toda a parte de equipamentos eletromagnéticos, né? Resistividade, existe uma ferramenta que eu não coloquei ali, que ela mede a constância dielétrica das rochas. Então, a gente, como físico, né, como engenheiro, como a física está sempre em muitos lugares, a gente consegue contribuir em várias áreas além da fronteira do laboratório de ressonância. Tá? Bom, eu vou encerrar por aqui, vou abrir para as perguntas, e eu imagino que os professores também estejam interessados nas colaborações com o CENPES, né? Hoje em dia, a gente tem uma página onde a gente publica todas as oportunidades de colaboração. Então, se vocês me permitirem, só mais alguns minutos. Deixa eu abrir isso aqui. Aquela página vai levar vocês para cá. Tá? Então, aqui tem uma breve apresentação do CENPES. Tá? A gente adora fazer uns filmezinhos legais. Né? Uma apresentação do como a Petrobras se relaciona com o desenvolvimento tecnológico. Né? Imagina, a gente foi a empresa pioneira no pré-sal. A gente teve que desenvolver tecnologia para perfurar, para encontrar petróleo a 5.000 metros abaixo do nível do mar. Então, se você contar ali lâmina do mar de mais ou menos uns 2.000 metros, mais a profundidade do reservatório, dá 7.000 metros. Então, ninguém tinha feito isso antes, a gente teve que desenvolver isso. Tinha uma série de problemas de atravessar o sal, né? O pré-sal é porque ele está embaixo do sal. O sal, para quem está acostumado com propriedades mecânicas, ele é dúctil, né? Então, se você aplica uma pressão nele, ele se deforma. Você precisava aprender a fazer um poço ali, porque você vai furar aquilo ali. Você não quer que o poço feche, então, enfim, existe uma série de problemas de mecânica de rochas ali. E também como caracterizar melhor esse reservatório. Então, aí, enfim, o CENPES entrou em todas essas etapas. Então, hoje a gente tem várias maneiras de se fazer parcerias
para desenvolvimento tecnológico. Tá? A gente faz parcerias com startups, faz parcerias com universidades e faz parcerias com empresas. Então, cada uma dessas modalidades aqui, a gente vai ter um objetivo diferente. Além desses aqui, a gente tem os termos de cooperação, que são específicos para desenvolvimento de pesquisa. O pessoal não gosta de falar de pesquisa básica, né? Mas como eu sou da academia, eu entendo a importância e o valor da pesquisa básica frente ao desenvolvimento tecnológico. Então, termos de cooperação com as universidades são para se olhar para a ciência básica com um viés de aplicação. Não precisa existir uma aplicação no final do projeto, mas é desejável que tenha. Tá? Todos esses aqui, principalmente esse de startups aqui, eles já pressupõem que haverá uma aplicação no final do período do acordo, né, da cooperação. Tá? Então, bom, eu já acabei me perdendo aqui nessa parte de financiamento. Acho que é melhor ouvir a pergunta de vocês para não ficar falando demais. A gente agradece, Bernardo. Eu vou passar para uma pergunta. Tem outras perguntas aqui no chat. Se você puder depois dar uma olhada e responder aqui no chat, por causa do avançar da hora, que a gente precisa retornar ainda para as palestras da tarde, eu vou te passar uma que foi do Valcimar Silva. Ele pergunta: a que se atribui o alto percentual de erro na confirmação de presença de óleo via perfuração? É modelo, precisão dos dados? Olha, a primeira coisa essa é uma resposta meio naiva, né? Mas é a dificuldade mesmo de se obter os dados. Tá? Você tem ali... existe uma questão na geologia que existe uma discussão. Quem gostava daquele seriado do Big Bang Theory tinha a implicância do Sheldon com os geólogos, né? A maneira que o geólogo vê um pouco o objeto de estudo dele é um pouco diferente da do físico, do engenheiro. Então, existe uma dificuldade, talvez um pouco nesse sentido. Obviamente, eu não estou jogando a culpa no geólogo desse índice de acerto, tá? Esse índice de acerto se dá mesmo pela dificuldade de aquisição de dados de qualidade. Enfim, você imagina que no laboratório, você, quando faz um experimento para adquirir dados, você controla esse experimento, né? O máximo possível. No campo, você não está fazendo isso. No campo, você está à mercê do que a natureza quiser revelar para você. Então, você tem toda essa dificuldade para adquirir bons dados. Quanto ao modelo, imagina, você, numa área onde você conhece pouco, você tem essa proporção de acerto de 30%. Tá? Conforme você vai conhecendo melhor a sua área de exploração, por exemplo, o pré-sal, hoje em dia, esse índice de acerto não é mais esse. Tá? Uma vez que você mapeou a estrutura numa investigação sísmica, furou o poço, identificou que tem uma acumulação ali, você parte para um outro tipo de investigação, que é definir o que a gente chama de ring fence. Você faz uma cerca de poços mesmo, né, para você definir, olha, o petróleo está aqui dentro. A partir daí, esse índice vai para 90%, enfim, vai para quase 100% de acerto, porque você sabe onde está. Então, segundo fator, desculpa, eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, mas ele já adivinhou. O primeiro é a qualidade de dados, o segundo é o modelo geológico que você vai melhorando. Tá? Então, a partir daí, você melhora muito esse índice de acerto. Ok. Bernardo, a gente agradece novamente a participação.